Olá, mês de novembro. Nós, da turma do nono ano B, DMF Schmidt, vamos falar um pouco sobre os negros no Brasil, sobre suas conquistas e seus desafios, já que no mês de novembro também é comemorado o Dia da Consciência Negra. Como desafios podemos citar João Alberto. O assassinato de João Alberto Freitas refere-se ao espancamento e assassinato por asfixia. As mãos de seguranças de uma loja da rede Carrefour, localizada no bairro Passo de Areia, zona norte da cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na noite de 19 de novembro de 2020. O assassinato deu início a uma série de protestos antirracistas em várias cidades brasileiras. João Alberto, um homem negro de 40 anos de idade, trabalhava como prestador de serviços. Foi enterrado em 21 de novembro, em Porto Alegre. 6 pessoas foram indiciadas pelo Ministério Público por homicídio, incluindo 2 seguranças, um deles policial militar temporário e 4 funcionários do Carrefour. Marielle Franco. Marielle Francisco da Silva, conhecido como Marielle Franco, foi uma socióloga e política brasileira, filiada ao Partido Socialismo e Liberdade. Elegeu-se vereadora do Rio de Janeiro para a legislatura de 2017 a 2020. Durante a eleição municipal de 2016, com a quinta maior votação. Ama de leite é a mulher que amamenta a criança alheia quando a mãe natural está impossibilitada de fazê-lo. Geralmente, esse encargo era dado às escravas que já tinham filhos. Nas cidades, as chamadas mães pretas não trabalhavam apenas para seus senhores. Quando não havia em sua propriedade uma cativa que tinha acabado de se tornar mãe, as famílias ricas recorriam ao aluguel de escravas lactantes. Essas mulheres trabalhavam como amas de leite para mais de uma família ao mesmo tempo. Haitianos no Brasil. Esses imigrantes vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor, por atrativos em algumas facilidades e serviços gratuitos. Acabam sendo explorados por grandes empresas, pelo governo, pela sua mão de obra barata, por não falarem a língua, não podem se sindicalizar e não têm uma rede de apoio. Muitos haitianos com ensino superior acabam em trabalhos extremamente precarizados ao chegarem aqui. Muitos sofrem preconceito ou racismo. Falar sobre desigualdade social no Brasil é também falar sobre desigualdade racial. Essa afirmação é fruto das pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que apontam que as pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem no país com a falta de oportunidades e a má distribuição de renda. Embora representem a maior parte da população, 55,8%, e da força de trabalho brasileiro, 54,9%, apenas 29,9% dessas pessoas ocupam os cargos de gerência. Em contrapartida, temos muito para comemorar. Destacamos João Carlos de Oliveira. João Carlos de Oliveira, conhecido como João do Pulo, foi um atleta especializado em saltos, sendo ex-recordista mundial do salto triplo, medalhista olímpico e tetracampeão pan-americano no triplo e no salto em distância, militar e político brasileiro. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido como Pelé, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Ele é amplamente considerado como um dos maiores atletas de todos os tempos. Em 2000, ele foi eleito jogador do século pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol e foi dos 2 vencedores conjunto do prêmio Melhor Jogador da FIFA. Nesse mesmo ano, Pelé foi eleito atleta do século pelo Comitê Olímpico Internacional. Segundo a IFFHS, Pelé é o maior goleador da história do futebol. Mussum. Antônio Carlos Bernardes Gomes, mais conhecido pelo nome artístico Mussum, nasceu em 7 de abril de 1941 e faleceu em 29 de julho de 1994, pois teve complicações de um transplante de coração. Era conhecido como humorista, ator, músico, cantor e compositor brasileiro. Mussum começou a integrar o grupo humorista Os Atrapalhões, que se tornou um dos humorísticos
de maior audiência da televisão brasileira. Maju Coutinho. Nasceu em 10 de agosto de 1978 em São Paulo. Formou-se em jornalismo pela Faculdade Casper Libero em 2002 e foi estagiária da Fundação Padre Anchieta, onde passou por vários cargos até chegar a repórter. Em 2005 passou a apresentar o Jornal da Cultura, ao lado do Heródoto Barbeiro. Ela vem de uma família de classe média muito simples e já também conseguiu apresentar o programa do Fantástico da Rede Globo, onde se destacou e hoje passa a ganhar um bom salário pelo que faz. Lima Barreto nasceu em Laranjeiras, Rio de Janeiro, no dia 13 de maio de 1881, filho do tipógrafo Joaquim Henrique de Lima Barreto e da professora primária Amália Augusta, ambos mestiços e pobres. Sofreu preconceito a vida toda. Com 7 anos de idade ficou órfão da mãe. A importância de Lima Barreto extrapola os limites literários. Foi um dos poucos de nossa literatura a combater o preconceito racial e a discriminação social do negro e do mulato. Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia. Foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro, responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular brasileira e foi reconhecido como um dos maiores ícones da música brasileira. O Grupo Olodum foi fundado em 1979, no Centro Histórico de Salvador, e celebra 40 anos de história, arte e cultura afro-brasileira. A banda Olodum trouxe diferentes sonoridades e transformou as músicas africanas, que originou novos ritmos como o samba forró. Diversificou como ritmo samba, característica marcante do Olodum, criado pelo músico Neguinho do Samba. Antônio Luiz Alves de Souza, mais conhecido como Neguinho do Samba, foi um músico brasileiro a quem foi atribuída a criação do samba, fundador e um dos diretores do Grupo Olodum. Neguinho do Samba faleceu aos 54 anos em decorrência de uma parada cardíaca.